Olá, eu sou a Bárbara, esse é mais um vídeo para o Gabinete Caligari. Hoje eu vou falar aqui sobre duas séries de mais ou menos 10 anos atrás. Uma das séries não chega a ter 10 anos, não, mas foi da década passada, mais do final da década passada. Acho que a primeira temporada é 2017 ou 2018. E a outra série, a primeira temporada, se eu não me engano, é 2012. É, e como essas séries, né, eu que tento nos vídeos e em algumas coisas que eu escrevo, comentar e falando em voz alta, tentar eu mesma entender isso de maneira a virar a proposta de alguma coisa, mas sobre essa questão de é, as obras de arte em geral, mas sobretudo os filmes contemporâneos e entre eles os filmes em forma de série, né, as séries que são mais longas, né, tem essa capacidade de ser um pouco oráculo do que no nosso futuro está por vir. Enfim, né? Não é também nenhuma teoria completamente original, mas eu fico pensando muito sobre o que está sendo produzido agora, como está enxergando esse futuro e o que pode se concretizar em forma desse futuro, mesmo que não seja diretamente pensando o futuro, ou seja, mesmo que não seja abertamente um filme de ficção científica, um filme que pense ou filme que se passe no futuro, mas as obras, eu acho que elas acabam, ainda que inconscientemente, quase sempre pensando e formulando e prevendo esse futuro. E, por exemplo, o futuro que a gente está vivendo agora e como a gente foi avisado em obras passadas, seja em obras muito passadas, mas seja em obras recentemente passadas, né? Enfim, isso nem estava na minha pauta falar, mas é uma coisa que me ocorreu. Mas é que é esse efeito que a gente tem passado também nos últimos 10 anos, que é por conta de uma série que, se eu não me engano, é do início da década passada, né, a Black Mirror, que pensava esse futuro que já seria de certa forma distópico, mas que ele não acontece ao contrário dos filmes de ficção científica passados ou da literatura de ficção científica passado daqui a muitas décadas ou quem sabe séculos, mas não, esse futuro distópico que já está chegando e que pode ser daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, né? E eu acho que essas duas séries, bem ou mal, e de maneira não literal, no sentido de que não é que elas fossem de ser literal, não é que elas disseram literalmente o que estava para acontecer, mas eu acho que em algum lugar elas pensaram coisas que a gente está vivendo de certa forma mais concretamente agora, né? E essas duas séries eu só tive, que aí é um outro ponto que eu quero jogar aqui também, eu só tive em contato porque, enfim, eu sou assinante de 3 streamings, até queria ser demais, né? Mas o orçamento não dá. E eu fico muito ansiosa com a quantidade de conteúdo que esses streams disponibilizam. Então, e como eu sou uma pessoa muito indecisa, né? Na época da locadora, eu era daquelas pessoas que ficavam 3, 4 horas dentro da locadora para escolher quais seriam os 2 filmes que eu iria levar para o final de semana. Eu sem nenhum direcionamento, eu posso ficar mais tempo nas páginas do Netflix, da HBO Max, da Amazon Prime Video, que são as 3 que eu assino, escolhendo o que ver do que de fato vendo, né? Se eu não tiver um direcionamento, eu posso ficar 3, 4 horas para escolher no final um filme que vai ter 1h30. Então, um dos critérios que eu uso, e já que tem muita coisa que eu dentro do meu arco que eu acho interessante, que eu gostaria de assistir,
porque eu gosto muito desse conteúdo audiovisual. Uma das coisas que eu acabo usando de parâmetro é aquilo que está com contrato para acabar, para sair das plataformas. Então, quando eu vejo que eu vou me formando nos sites, enfim, e quando eu vejo que está com um contrato próximo para acabar, é quando eu priorizo de assistir essas obras. E por conta disso, eu acabei tendo contato recentemente com duas séries norte-americanas. Uma que estava na minha fila há anos para assistir, que era o Person of Interest, que é uma série do Jonathan Nolan, e a outra é o American Gods, né, que é baseado no bastante famoso romance do Neil Gaiman. E tanto a Person of Interest quanto a American Gods foram anunciadas que elas estavam para sair de suas plataformas, o Person of Interest na HBO Max e o American Gods na Amazon Prime Video, mais ou menos ao mesmo tempo. O American Gods ainda está no Amazon Prime Video, tá sem data certa anunciada para sair, mas lá no Amazon Prime Video tem um lugar que você vê últimos dias e tal, e tá lá últimos dias há semanas. Então quer dizer que eu acho que vai sair pelos próximos dias ou semanas. Eles costumam dar a data certa faltando uma semana, assim. E o Person of Interest, eu soube faltando um mês que ela iria sair da plataforma. Corri, não consegui acabar de assistir inteiro, tô no início, no meio, na realidade, da quarta temporada, são 5 temporadas a total, e aí eu tô tendo que recorrer aos meios alternativos, né, porque eu não vou comprar o DVD e não tem nenhum outro stream, até o meu conhecimento, onde a série esteja disponibilizada. E é engraçado que antes do Person of Interest, do Jonathan Nolan, tinha o Westworld, que era uma série que eu sempre quis assistir e sempre deixava para depois, e por conta lá de uma briga de contrato do próprio Nolan com a HBO Max, e aí entra uma grande treta, que aí entra a compra da Warner junto, né, que elas se fundiram e tal, eles avisaram, foi 2 ou 3 dias eu só consegui assistir o episódio piloto, eu fiquei muito instigada para conseguir, essa eu não consegui mesmo, e como só tinha assistido o episódio piloto, ainda não recorri aos meios alternativos. Então, a Westworld, que foi um grande sucesso recente, né? Eu acabei começando, de certa forma, até por uma ordem cronológica da obra do Nolan, desse Nolan, né? O Jonathan, que é irmão do Christopher, pelo Person of Interest, que é a série anterior, que foi uma série que na época teve um fanbase forte, apesar de não estrondoroso. A série vinha produzida pela galera do Lost, né? E tinha um dos atores centrais do Lost, Michael Emerson, que eu acho ele bem bom. Enfim, e o Person of Interest veio com essa pegada de ser meio Lost, ser meio Arquivo X também, em certo lugar. E aí eu confesso que eu comecei a assistir sem muita pretensão e a série me pegou. Já vou falar de cada uma das duas um pouco melhor, mas para voltar para o tema central, né? E aonde essas duas séries se aproximam? E irônico, e eu não acho que seja proposital, não vejo nenhuma teoria da conspiração, mas no mínimo irônico perceber que essas duas séries estão com o seu acesso limitado agora, né? Se não for pelos meios oficiais, a pessoa vai ter que comprar o DVD que deve ter lançado dos dois, e nem sei se é fácil de achar, ou ir para o lugar piratão, né, que não é dentro da legalidade, enfim. E é muito gozado e irônico essas séries serem tiradas de jogo junto com a Westworld num momento atual onde nas últimas semanas a gente tem conversado tanto sobre como a partir de agora o uso da inteligência artificial vai influenciar a nossa vida, né? Sobretudo pelo lançamento de plataformas como Midjourney, né? Que é para desenho, ilustração, e logo depois do ChatGPT, que é para texto. E no momento que a gente começou a questionar a ética disso, o futuro disso,
como isso pode não só influenciar a nossa vida, mas deixar a gente ainda mais dependente de outras plataformas, né, e de outras ferramentas que não tem nada a ver com o humano, como isso é perigoso no sentido de que, inclusive, substituição de trabalho, o que vai ser feito com tanta gente que, de novo, agora é mais um arco de pessoas que mais uma vez vão ter seus trabalhos ameaçados, e isso se concretizar, o que faz com essas pessoas, né? Então a gente está rumando aí para um futuro que pode ser distópico, né? Porque se for privilegiado o uso dessas ferramentas em substituição ao trabalho executado por pessoas e não for pensado como essas pessoas vão sobreviver, é um lugar bem complicado que a gente está se encaminhando como sociedade, né? Porque a gente já sabe, inclusive, o que sociedade fazem com pessoas obsoletas, né? Dentro desse sistema capitalista, onde todo mundo obrigatoriamente tem que ter uma função e dedicar a sua vida a essa função que em troca vai te dar dinheiro, e com esse dinheiro você vai conseguir ter um mínimo de sobrevivência, né? Se a pessoa é impedida de ganhar dinheiro porque o seu trabalho agora vai ser executado de novo por máquinas, né? O que vai ser dessas pessoas, né? Enfim, essa talvez seja a discussão principal de todas, mas quero deixar ela, como também ela é a mais óbvia, eu quero deixar ela um pouco mais de lado e pensar, talvez, em outras questões que têm a ver com isso, mas que não são exatamente isso. Talvez, isso são coisas que eu tenho pensado muito, muito, mas recentemente, e eu ainda não consegui elaborar de maneira muito lógica ou organizada. E eu estou, inclusive, aproveitando esse vídeo, que eu acho que, de repente, 10 pessoas vão ver até o final com sorte, para poder, inclusive, me ajudar a elaborar melhor, e quem sabe alguma dessas pessoas ouve e, tomara que isso aconteça, possa trazer elementos novos para essa reflexão, me apontar até erros que eu esteja tendo, porque eu estou realmente nesse momento tateando. Voltando para a questão das séries. Essas séries agora vão ser tiradas ou uma delas já foi tiradas de circuito, né? Vou dar agora poucas informações sobre cada uma delas, que são informações bem que não vou me aprofundar nelas, porque qualquer pessoa pode abrir um Google e melhor se informar. Mas vou contextualizar, tentar, porque até já são quase 3 minutos de vídeo, eu não quero passar dos 30, eu ainda tenho bastante coisa para falar. Eu vou tentar mais ou menos contextualizar elas para até ver se instigar você a querer assistir, ou se não, que podem auxiliar a chegar até o final desse vídeo, caso você ainda esteja com interesse. O Person of Interest, como eu falei, ela é uma criação do irmão do Christopher Nolan, o Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, antes dessa série, já tinha sido colaborador de vários roteiros do próprio Christopher Nolan. Você vê aí, eu não gosto, tá, do cinema do Christopher Nolan. Vou partir desse ponto, e talvez eu não goste da filosofia por trás do próprio Jonathan Nolan, né? Porque são 2 homens ingleses viram muito uma certa confusão de classe acontecendo ali com Irlanda e tal, na Inglaterra, quando eles eram jovens. Eles se mudam para Chicago, mas sempre num lugar muito privilegiado. Eles ambos, né, tem claramente uma visão liberal do mundo, e eu acho que isso está muito impresso nos filmes que eles fazem, sobretudo o Christopher Nolan, como de certa forma é um autor, né, mesmo fazendo os Batman e tal. Isso está muito impresso na filmografia deles, mas ao mesmo tempo eles levantam questões que até são interessantes de pensar quando elas conversam com tecnologia e metafísica, de certa forma, né?
todos os filmes acabam tendo uma nova proposta de se pensar o tempo, de se pensar a cronologia, por exemplo, um Interstellar, né, de como a tecnologia interfere e irá interferir isso de volta para esse papo que eu estou falando de como a inteligência artificial é um passo à frente para que essas coisas aconteçam, de certa forma, né? Inclusive, imagina, né? Uma ferramenta que em poucos segundos vai escrever um texto para você que você poderia levar minutos, horas e quem sabe dias, a partir de poucas informações que você dá para ela, é um salto no tempo, de certa forma, que você vai poder dar, né? Que você vai dar. Enfim, e o Jonathan Nolan é mais do texto, e aí ele faz essa série antes da Westworld, que vai continuar bem ou mal aí nesse lugar de tecnologia, filosofia, né, e a máquina se comportando como humano, ou ajudando você a produzir sensações e sentimentos humanos, e às vezes até se apropriando desses próprios sentimentos e sensações e se misturando com o que é ser humano, enfim. E o Person of Interest, ele tem a chance em 5 temporadas longas, cada uma tem mais de 20 episódios, de começar, de se aprofundar um pouco nessas questões. É uma série de herói, é como se fosse o Batman sem o Batman, fantasiado, mas é a história de um gênio da informática, bilionário, bonzinho. Aí já vai o primeiro conceito de como eles são liberais, que tem uma visão um pouco esquisita do mundo, né? Porque é difícil imaginar, e agora, no mundo de 2023, sobretudo, um bilionário que seja bonzinho. Mas como a família Wayne, o Harold Finch, que é o personagem central do Person of Interest, ele é um bilionário bonzinho, que ele cria o maior sistema de vigilância já feito no planeta Terra, depois do 11 de setembro, sob encomenda do governo dos Estados Unidos, em que esse sistema de vigilância com todas as câmeras ligadas, né, no mundo todo, o telefone celular, que ainda no 2012 ainda não tinha esse advento das redes sociais como a gente entende hoje, né? Já existia Facebook e tal, mas não como a gente entende hoje. Não com a influência, né, que tem nas nossas vidas como tem hoje. Mas a gente já sabia que os celulares eram capazes de gravar as conversas e o uso cada vez maior de câmeras de vigilância pela rua. Então o que o Harold faz? É como se fosse lá em 2010, se passa em 2012, mas ele está pensando em 2001, 2002. Né? Ele cria essa máquina onde, pelo celular, que já existia, apesar de não ser smart, e pela quantidade de câmeras espalhadas no mundo, seria capaz de localizar qualquer pessoa no mundo, identificá-las, e aí a partir do registro que elas fazem de ligação, de internet digital, e etc e tal, fazer um desenho delas, então realmente conhecê-las, e com isso elas iriam identificar possíveis terroristas. Essa máquina não daria para o governo o nome da pessoa, nem o que ela poderia fazer, né? Essa coisa minority crime, do pegar o criminoso antes dele fazer o crime. Ela daria simplesmente o número do seguro social, que é o equivalente ao nosso CPF, daria o nome do CPF, o número do CPF dessa pessoa, e diria que ela pode ser ou uma ameaça ou ela está sendo ameaçada. Essa máquina geraria números de coisas relevantes, que seriam ameaças de grandes atentados, como foi o 11 de setembro, e números irrelevantes, números de CPF irrelevantes, que são pessoas que podem morrer ou matar, mas em pequenos crimes, né? Não seria algo, um grande atentado que teria dezenas ou centenas de vítimas. E aí ele resolve montar um grupo, uma trupe, entre eles um ex-agente da CIA,
que é interessante porque o cara é um matador frio e calculista, então tem essa crítica, e depois vai aparecer outras pessoas que vão se juntar a esse grupo que são frias e calculistas e agentes da CIA. Então até tem essa crítica, né, de que é como o governo americano contrata matadores ou transforma pessoas em matadores a seu serviço e tal. E aí ele faz uma trupe ali, mas como ele é muito bonzinho e com a bondade dele, ele consegue inclusive contaminar essas pessoas que ele vai contratando ao longo do caminho. O primeiro é o Mr. Reese, o John Reese, que aí esse é o Bruce Wayne mesmo, só falta a máscara, ele inclusive tem um jeito de falar, aquele jeito de falar sussurrado e tal, que é o Jim Caviezel que faz, acho que é assim que se fala o nome dele. Enfim... e aí é isso, é muito interessante, o roteiro é super bem feito no sentido que te prende, as 2 primeiras temporadas são historinhas que você consegue desligar o cérebro e embarcar aquilo, é seriado mesmo, cada história conta uma história, um caso diferente de alguém que eles vão salvar ou prender, enfim, sendo que ao longo dos capítulos e depois das temporadas, vai se percebendo que existe uma história fio por trás, que essa máquina vai crescendo o seu poder, ela vai virando uma força com vontades, que pensa, que de certa forma aprisiona eles, mas como o Harold Finch é uma pessoa boa e ele é o criador da máquina, ele consegue fazer que a máquina seja do bem, mas tem um grande medo se o governo se apor, porque o governo só recebe esses CPFs, eles não têm mais gerência nenhuma sobre a máquina, o governo queria ter, que é o governo malvadão e tal queria ter. E aí eles sempre protegendo muito para que o governo não tenha, porque sabe que o governo seria capaz de fazer grandes maldades. Lá pelas tantas aparece uma outra máquina similar, criada por um amigo de faculdade do Harold, que é tão bonzinho quanto ele, mas como é mais fraco, o governo consegue roubar essa máquina sim desse cara, que é o Samaritano, e aí o Samaritano sim vira uma grande máquina do mal, capaz de mandar matar, capaz de formar agentes para o seu, vira uma grande coisa do mal e é uma máquina. E aí o governo, uma agência do governo especializada em cuidar dessa máquina, inclusive acaba ficando bem refém dela, no sentido de que deixa a máquina mandar e fazer e acontecer, e aí a partir da 4ª temporada vira uma briga de Samaritano e a máquina mesmo do Finch, né? Enfim, aí a série fala, não tem criação, né? Não tem a máquina, essas 2 máquinas, elas não produzem nenhum conteúdo, apesar de que elas fazem planos mirabolantes né, e se cria até uma própria ética, mas ao contrário do chat GPT e do Midjourney e tal, elas não produzem necessariamente conteúdo, seja artístico, científico, enfim, mas é tudo com base na vigilância. Mas sim, que é o ponto que eu quero chegar. Os personagens, lá pelas tantas, começam a lidar com essa máquina, inclusive o próprio Finch, que até então a máquina obedecia muito ele, para de obedecer, apesar de continuar, entre aspas, boazinha, se cria uma relação de que essas máquinas são deuses, né? Tem uma das personagens, a Roots, que inclusive chama a máquina de Deus. Né, a voz, como se fosse a voz de Deus. A máquina lá pelas tantas começa a falar só com ela e ela encara como se fosse a voz de Deus, né? Então tem a inversão que é o primeiro passo desse momento, que é um Deus criado pelo humano, sendo que ao invés dele ficar só no mundo das ideias, como todos os deuses criados por humanos ficam, esse Deus passa de fato a existir, né? É como se o ser humano conseguisse fazer um Deus que de fato existe, né? A necessidade do ser humano de fazer um Deus faz com que isso seja construído de maneira concreta e não só no mundo das ideias, como foi desde de quando o mundo é mundo e o ser humano teve consciência e começou a criar seus deuses. E aí eu parto para American Gods, que é baseado no romance do Neil Gaiman. A série
Ao contrário da Person of Interest, que eu acho bem interessante, te prende e tal, a série é bem cansativa, ela é cheia de altos e baixos, ela tem ótimas cenas separadas, mas é uma série bastante irregular, é bem bagunçado, assim. Ela muda de showrunner, inclusive, a cada temporada, porque a cada temporada eles tentam tomar um caminho e não conseguem. A primeira temporada é bem hermética, cheia de símbolos, que ela é comandada pelo Bryan Fuller, que tinha feito Pushing Daisies e That's Like Me, né, que eram séries que conversavam, tinha que era bem de entretenimento, mas tinha um quê ali filosófico, pós-morte e tal, de vida após a morte, e o Hannibal, né, que também tem essa coisa da morte muito foda, muito foda e muito presente, e aí não dá certo com Bryan Fuller. A segunda temporada é o Jesse Alexander, e aí altas tretas, porque enfim, que eu já chego lá porque tem a ver com o que eu vou falar. E a terceira temporada acaba com Charles L. Egley. A série muito não sai do lugar, é o anúncio de uma guerra que nunca se concretiza, e é sempre eles falando sobre essa guerra, mas não tem nenhum, não é nem que ela sempre se concretiza, mas não tem nenhum elemento que faz a história andar pra frente. São cenas que... as cenas que eu acho mais interessantes são cenas que pelo menos têm uma proposição filosófica legal, uma coisa que te faz pensar e tal, mas muitas vezes são cenas que parece que vão te levar pra algum lugar e não levam pra lugar nenhum. É cansativa, mas vale a pena justamente por isso que ele propõe, né? Segue o romance do Neil Gaiman, onde velhos deuses dos Estados Unidos, né, que é uma terra feita por imigrantes de até então o mundo inteiro, sejam imigrantes que foram para lá porque quiseram, quanto forçados, né, como os escravizados africanos. Cada um desses imigrantes trouxeram os seus deuses de seus lugares de origem. Durante décadas e séculos eles acreditaram nesses deuses, mas aí a vida aconteceu, o capitalismo aconteceu, eles foram abandonando esses deuses, a crença nesses deuses, e esses deuses que existem fisicamente nos Estados Unidos vão perdendo força e vão começando a morrer, porque um deus que não tem seu crente morre, né? E a série... E qual é a ameaça maior? A ameaça maior é que tem os novos deuses, que aí é a tecnologia. Na época que o Neil Gaiman escreveu o romance, né, ainda não tinha coisa da internet, redes sociais estão presentes. Então é a tecnologia, a mídia em forma de televisão, enfim. E na série já traz os elementos da internet, das redes sociais, tem a nova mídia, né, que aí pegaria... que a mídia é só televisão, ela só aparece, a Gillian Anderson, que tá incrível, e ela sempre aparece em forma, né, ela desce, né, em forma de celebridades. Então ela aparece como Lucille Ball, aparece como Marilyn, aparece como David Bowie, e é sempre incrível as aparições dela, apesar de que também ela fala e não leva a história muito para lugar nenhum, mas ela por si só interpretando essas personagens é incrível. Com a saída do Bryan, né, que ela fazia psiquiatra, né, no Hannibal também, então acho que ela já tinha um relacionamento com o showrunner, que é o Bryan, o sobrenome me escapa, Bryan Fuller. Com a saída dele, que foi traumática, né? Até porque ele era o idealizador dessa adaptação, e quando não dá certo dispensam ele. Ela é uma dos atores e atrizes que resolve sair junto, mas aí com isso dá a possibilidade deles criarem a New Media, que aí é uma atriz asiática bem japonesa, assim, do anime, dos animes, dos games e tal, novinha, né? Bem novinha, e que ela entra... como essa deusa desse lugar. Então, apesar de fazer a maior falta a participação da Gillian Anderson, talvez essa New Media até tenha como deusa um lugar mais atual quando ela entra na segunda temporada. A segunda temporada tem questões muito interessantes que os deuses africanos, a Nancy, que é de Gana, a rainha de Sabá, e o deus do Egito, da morte, eles meio que se juntam e têm ali conversas filosóficas muito interessantes o tempo todo de
como eles, que são deuses, de pessoas que foram forçadas para os Estados Unidos, podem agir ali? Será que eles se juntam aos deuses novos? Será que eles continuam com os deuses antigos e se reconhecem como deuses antigos, eles que quem idolatra aqueles outros deuses foram tão escrotos com quem idolatra eles? Será que eles continuam e tentam ser libertos de fato e autônomos entre essas duas vertentes? E possui diálogos muito, muito interessantes entre os dois, nesse grupo, na segunda temporada, talvez sejam os meus momentos favoritos, mas foram os momentos naturalmente mais criticados lá fora, né? Porque acho que a fanbase nerd, que é chata pra caramba e consegue ser bastante preconceituosa, viu nisso uma ruptura com o livro original, que eu não sei se chega a fundo nessas questões. Eu até peguei o livro para ler, estou nos primeiros episódios, mas só aparece um trechinho até agora onde eu estou lendo a Rainha de Sabá, então ainda os outros dois personagens ainda não entraram. Eu não sei se existe essa união no livro, mas na série aconteceu, foi muito, muito criticado o personagem do Mr. Nancy, né, que é a Nancy de Ghana. O Orlando Jones, ele, em certo momento, foi chamado para o showrunner, inclusive, para colaborar na escrita. Ele coloca o seu personagem numa representatividade negra mais violenta, mais cobrando, mais raivosa mesmo, mais sem muita tolerância. E aí, no final da temporada, ele é demitido por ter feito esse personagem dessa maneira, porque foi muito, muito mal visto. E aí o showrunner disse que não era como a negritude deveria ser apresentada aos espectadores e deveria ser representada, enfim, de maneira geral, sendo que o showrunner era branco, enfim, polêmicas. E aí a terceira temporada vem, inclusive, até coloca uns orixás e tal, mas vem com essa questão que era tão interessante dessa conversa dos três mais brandas. E, de novo, né, aí aqui literalmente os deuses novos, que engloba aí, poderia englobar aí dentro a inteligência artificial, até porque eles são inteligentes e ele interfere na vida daqueles que o criaram. Eles são deuses para serem admirados e tá todo mundo vivendo, né? Nós, mortais, estamos vivendo de worship, né? De louvar esses deuses, né? Porque a nossa vida hoje é isso, né? Nós somos completamente dependentes. Quando a internet cai, parece que um chão foi tirado nosso, né? E, de novo, um tipo de Deus que literalmente é uma invenção do humano materializada, né? Tem a materialidade disso, né? Ela de fato existe, né? Não é um Deus que fica ali no campo das ideias. E para chegar, para tentar finalizar, 32 minutos, já era para ter acabado, aonde fica essa inteligência artificial dos dias de hoje? Várias discussões acontecendo, né? Inclusive se para tudo agora para tentar rever algum código de ética para prosseguir. Muita gente pensando nos perigos disso. Eu acho que o perigo maior e mais urgente e mais perigoso a curto prazo esse de acabar tirando o trabalho de muita gente, e aí vai ser mais um grupo de pessoas no mundo todo, depois de operários, né, depois de muita gente que perde emprego pela automoção e também até pela tecnologia, mais gente ainda perdendo trabalho. Isso talvez seja a coisa principal e mais alarmante. Mas uma outra coisa tem uma matéria que está na super interessante desse mês ou do mês passado, que é justamente focando sobre isso, e lá tem dados muito interessantes que eu não trouxe eles literalmente aqui, mas dá para procurar, dá para ver na internet essa edição da revista, mas que até explica, tenta acalmar de que essas inteligências artificiais elas já conseguem segurar muitos dados, mas para elas começarem a ser realmente perigosas, de produzir
poder produzir coisa original e que isso cria uma sensação de que elas estão pensando, né? Porque pensar, de fato, ainda não se tem previsão disso, mas se cria, de fato, uma sensação que elas estariam pensando e criando de verdade, coisas que não sejam reproduções muito ruins, né? De estilos, de maneiras, enfim, requeriria muito dinheiro que o próprio sistema capitalista ainda não tem nem capacidade de investir, numa ordem de centenas de trilhões de dólares, né? Então, talvez não seja uma coisa que é para agora, mas uma coisa que eles colocam lá e jogam assim, e que foi aonde eu comecei a ficar alarmada, porque olha esse Deus que a gente está criando, a base disso tudo são todos os textos que estão na rede que já existem, né? E do que se compõe o volume de coisas criadas que estão na rede e do que existe, que foram publicadas, que tiveram certa relevância, né? Porque, inclusive, tem os algoritmos que pegam aquilo para eles guardarem de elemento o que tem relevância, né? E quais são? São coisas produzidas por homens brancos, ocidentais, europeus, norte-americanos, cis, né? Que tem esse tipo de pensamento, que tem essa filosofia, que a gente já vê que já está vendo que está dando errado, não é de hoje, ao mesmo tempo que, por conta de todas as discussões de inclusão, de representatividade, de representação, a gente está num momento muito bom de pessoas diferentes podendo criar, seja no campo de pesquisa, seja científico, seja no campo das artes, né? Outros corpos que não homem, branco, cis, europeu, norte-americano, estão dando para o mundo de maneira que exista, que seja considerada, porque sempre existiu esse tipo de produção, mas não era considerada. Inclusive as pessoas tinham que sobreviver de outras formas, né? Não tinha espaço para elas serem remuneradas na criação dessas coisas, de maneira recente, né? Por exemplo, eu acho que o novo cinema, a nova literatura, as novas artes, o novo teatro, ele está sendo todo feito por pessoas que não são homens brancos, cis, etc. Isso é muito recente. Sendo que isso, para uma AI que vai começar a funcionar agora, proporcionalmente, pouco, é muito pouco. Então, que tipo de material é esse que a gente vai começar a endeusar? Que vão ser nossos novos deuses? Mas ele vai reproduzir aquilo que foi lá atrás criado por quem? E aí, com isso, o que vai estar nas entrelinhas, né, disso que vai ser criado? Né? Qual vai ser a ética disso que vai ser criado? Quais vão ser as prioridades, as preferências disso que vai ser criado? Então, eu acho que talvez tenha que se parar e se refletir sobre essas coisas, óbvio, visando a questão principal, que é essa, né, de perda de trabalho e o que fazer, né, como a gente vai reavaliar o que é, inclusive, o trabalho e a troca de trabalho por dinheiro, e isso ser sobrevivência, já que cada vez mais máquinas irão fazer esse trabalho por nós, ao mesmo tempo que também, que resultado de trabalho é esse? Porque se de um lado pessoas diferentes estão conseguindo ter um lugar de produção que não seja só num submundo, que está vindo à superfície, e pessoas que existem de carne e osso e que não são os mesmos corpos brancos masculinos norte-americanos e europeus, colonizadores, se essas pessoas estão produzindo e aí vem uma máquina que produz mais rápido, que responde mais rápido, que auxilia, inclusive, como ferramenta auxiliar para uma própria produção que seja fruto do humano, mas de que a base dela, quem educou ela, são os homens brancos, cis, é uma questão que eu fiquei pensando, né? Então é isso, essa era a minha reflexão, que eu acho que ainda está muito bagunçada, não sei se foi para lugares interessantes. De qualquer forma, eu acho que essas duas séries me ajudaram muito. Ver essas duas séries
conforme todas essas notícias sobre essas novas inteligências artificiais me ajudaram a chegar nesse lugar, que eu ainda não está conclusivo, mas que eu quis dividir aqui com vocês. Então, eu recomendo essas séries no Amazon Prime, dá tempo de ver tudo. O Person of Interest tem que ir daquele jeito não muito, né? Mas enfim, se quiserem, vão lá. Boas notícias que eu vou falar agora, então só para quem aguentou mesmo. Tem um site muito legal chamado Horta Legal, que você pode fazer comprinhas de quentinhas congeladas, que é bem, bem gostoso. E eles estão parceiros aqui com a gente. Então, se você fizer a sua compra e colocar o cupom Caligari20, eu vou escrever aqui na tela também, e vou deixar na descrição junto com o site, você tem um desconto de 20% e a gente recebe uma piquititita comissão que pode ajudar a gente a continuar fazendo os vídeos. É isso. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que daqui a 15 dias, né? Esse demorou um pouco mais para sair. É isso, gente. Assistam aos outros vídeos do canal também, tá? Beijo. Tchau!